E com o final da data FIFA, agora os clubes brasileiros de futebol feminino já se preocupam com o Brasileirão Feminino, que já começa nessa sexta-feira a sua terceira rodada. Mas nesse final de semana tivemos aí a primeira rodada do Brasileiro Feminino Sub-20, com grandes jogos e grandes goleadas. E o Fluminense é campeão da Copa Rio de 2026. Nós vamos trazer para vocês nesse boletim informativo todas as informações para deixar você bem atualizado do futebol feminino brasileiro. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Frango para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. E o destaque é esse boletim informativo com todas as informações de tudo que aconteceu nesse fim de semana no futebol feminino brasileiro. Nós vamos trazer para vocês aí os jogos do Sub-20 e já os jogos da terceira rodada do Brasileirão Feminino, que agora volta com o fim da data FIFA. Mas antes, vocês que já são inscritos, sabem que o conteúdo vai ser show de bola. Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Se você tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Falta pouco para chegar a 10 mil. Pois bem, galera, vamos passar para vocês as informações, começando com a Copa Rio Feminina de 2026, onde o Fluminense foi campeão nesse fim de semana ao bater o Flamengo por 2-0 lá em Xerém. Exatamente, Fluminense campeão da Copa Rio, venceu o Flamengo por 2-0. E no outro jogo de Vasco e Botafogo, ficou em 2-1 para o Vasco. Então o Vasco ficou aí na terceira posição e o Botafogo na quarta posição. Parabéns ao Fluminense por esse título. Começou bem a temporada de 2026, as guerreiras do Flusão. Então, mais um título aí para a sala de troféus feminina do Fluminense Futebol Clube. Pois bem, galera, e a seleção brasileira? Pois bem, terminou agora a data FIFA, os clubes voltam a se preocupar com o Brasileirão Feminino. Daqui a pouco nós vamos passar para vocês os jogos da terceira rodada. Pois bem, o Brasil nessa data FIFA fez 3 amistosos, um contra o Costa Rica, venceu por 5-2, depois contra o Venezuela, perdeu por 2-1, depois de estar perdendo por 2-0, e no último final de semana perdeu para o México por 1-0, depois do México ainda perdeu um pênalti. Então não foi nada agradável essa data FIFA para a seleção brasileira, que deixou a desejar nesse início de temporada. Então o Brasil encerra assim negativamente essa data FIFA, né, no início de 2026. Pois bem, agora vamos falar do Brasileiro Feminino Sub-20, que teve a sua primeira rodada nesse fim de semana. Exatamente, gente. Começou na sexta-feira e terminou nesse domingo os jogos da primeira rodada do Brasileiro Feminino Sub-20. Vamos passar para vocês aqui os jogos. Olha só, o Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3, Sport Recife 0, São Paulo 2, Vitória 0, América Mineiro 1, Vasco 3, Grêmio também 3. Depois do Vasco tá perdendo 3-0, foi buscar o resultado, hein? Ação do Mato Grosso 1, Santos 5. Isso jogos no sábado. Agora os jogos de domingo, olha só. A Associação Taubaté 0, Red Bull Bragantino 2. Gostei muito do Red Bull Bragantino e tem mais uma lateral lá chamada Yasmin. De olho nela, de olho na Yasmin, hein? Então, também tivemos aí Criciúma 0, Internacional 6, UDA de Alagoas 0, as Guerreiras do Flusão 1,
Litoral Norte 0, Flamengo 5, Aliança 0, Ferroviária 8, Tarumã 0, Corinthians 4 e finalmente o atual campeão do Brasileiro Feminino Sub-20, o Botafogo, foi visitar os craques do futuro lá no Acre e venceu por 9-0. A maior goleada dessa primeira rodada foi das gloriosas do Fogão. Parabéns aí ao Botafogo por essa vitória maravilhosa. Pois bem, então tá aí para vocês os jogos dessa primeira rodada. Agora vamos passar para vocês os jogos da segunda rodada, que já temos jogos nessa quarta-feira, dia 11, vamos ter jogos dia 11, dia 12 e dia 13, exatamente quarta, quinta e sexta. Olha só, no dia 11 vamos ter aí às 15 horas o Santos contra o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino recebe o Tarumã, o América Mineiro recebe o Craques do Futuro e o São Paulo, agora no dia 12 às 15 horas, o São Paulo recebe o Aliança lá no CFA Laudo Natel. Também no dia 12 às 15 horas, a Ferroviária recebe o Sport lá em Ribeirão Preto. Também às 15 horas, o Corinthians recebe o Taubaté. Também no dia 12 às 15 horas, o Grêmio recebe o Criciúma. E dia 12 também às 15 horas, o Internacional recebe o Vasco. Também no mesmo horário, o Fluminense contra o Litoral Norte. Flamengo recebe o UDA de Alagoas. E às 15 horas, Botafogo e Vitória. Também às 15 horas, Palmeiras e Ação do Mato Grosso. Repara aí que os jogos são todos às 15 horas, certo? Muita coisa, uma coisa muito boa aí que a CBF TV transmitiu todos os jogos da primeira rodada. Vamos torcer que transmite de novo essa segunda rodada. Nos prometido pela CBF TV para transmissão de todos os jogos. Então, com certeza vamos ter aí um Sub-20 de 2026 muito aguerrido e muito disputado. Então tá aí para vocês os jogos da segunda rodada do Brasileiro Feminino Sub-20. Pois bem, galera, encerrada a data FIFA, agora o Brasileirão Feminino volta com tudo, já na sua terceira rodada, e já temos jogos nessa sexta-feira, dia 13. Olha só, hein? Botafogo recebe o Fluminense, só grandes clássicos nessa rodada. Palmeiras recebe o Corinthians na sexta-feira, às 9h30 da noite. O jogo de Botafogo e Flamengo será às 15 horas. E aí, às 9h30, o Palmeiras recebe o Corinthians. E aí, no dia 14, sábado, 15 horas, o Santos recebe o Misto. Também às 15 horas, o Américo recebe o Juventude. No mesmo dia, mesmo horário, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino. E às 16 horas, o São Paulo recebe a Ferroviária lá no CFA Laudo Natel. Pois bem, também no dia 14, às 16 horas, o Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro, outro clássico aí. Às 18 horas, o Grêmio recebe o Fluminense e o clássico Bavi nessa terceira rodada do Brasileirão Feminino, que acontece no dia 16, às 21 horas, o Bahia recebe o Vitória, ou seja, não temos jogo no domingo, mas temos um clássico aí, segunda-feira, às 21 horas, entre Bahia e Vitória. Então tá aí para vocês os jogos da terceira rodada do Brasileirão Feminino. Nessa terça-feira, nós vamos ter a nossa live às 20 horas para a gente dar os nossos pitacos sobre dos jogos dessa terceira rodada. Então venha participar conosco, venha dar o seu palpite nessa nossa live que acontece nessa terça-feira às 20 horas. Espero vocês. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco.